Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live da NeuroSaber. Gostaria de estar convidando a todos vocês para esse momento, você que está entrando agora, que está começando essa nova live com um novo assunto que nós vamos abordar aqui hoje, eu quero convidar vocês para que vocês estejam aqui nesse momento. Convide quem está aqui, quem tem interesse, quem quer estar aqui junto com a gente. Olha, tem duas, três pessoas, já está quatro. começando. Muito bem, gente. O assunto é muito bom. Hoje nós vamos falar sobre o diagnóstico da deficiência intelectual. É um desafio em muitas situações fazer esse diagnóstico por vários motivos, né? Mas nós já vamos chegar lá. Eu só estou realmente falando o tema. Por quê? Porque eu quero que vocês aproveitem e nesse momento chamem quem tem interesse nesse tema. Quem trabalha com essas crianças na escola, quem tem um filho com deficiência intelectual, quem tem um empregado na sua empresa que tem deficiência intelectual e está incluindo esse indivíduo, essa pessoa lá, né? Quem trabalha nas APAES, que sem dúvida alguma tem sido historicamente a escola que tem feito a diferença nesses últimos 50 anos na condução, no entendimento, na compreensão dessas crianças. As escolas regulares, né? Quem estiver aí das escolas regulares, gente, vamos lá, venha para cá, vamos participar dessa live, compartilha, chame seus amigos, passe aí um sinal para eles, fala, olha, vem para cá que o assunto é importante, o assunto é interessante e a gente precisa saber um pouco mais sobre isso. Vocês que já vêm acompanhando a NeuroSaber, muitos que estão entrando aqui nunca viram também a NeuroSaber, estão tendo o primeiro contato. Boa noite, né? olha. Boa noite, gente. Boa noite. Por favor, fale de onde é, o que faz. Deixa eu só me apresentar. Oi, gente, só para vocês saberem que tem uma voz, né? Que voz é essa que fica falando? Sou eu, olá. Eu sou Luciana Brits, eu sou pedagoga, psicopedagoga, especialista em educação especial. E o Clay, que a gente tem que sempre se apresentar, porque não é todo mundo que conhece a gente. Às vezes está entrando de primeira, falando, nossa, quem que é esse povo que está falando, enfim. O Clay é neuropediatra, neurologista infantil e pediatra, né? Especializado e fazendo pesquisas, né? Na área de distúrbio de aprendizagem, comportamento, TDAH, deficiência intelectual. O Clay trabalha em APAE. Nós temos uma clínica e nós somos apaixonados por aprendizagem, comportamento e desenvolvimento da infância e da adolescência. E nosso projeto já tem mais de 2 anos que a gente compartilha conteúdos, conhecimentos ali na página da NeuroSaber. Então, vocês puderem sempre estar curtindo a nossa página, compartilhando, indicando, falando, olha, tem uma live, tem umas aulas legais lá, enfim. Então, nós somos assim apaixonados por isso, né, em estar compartilhando os conhecimentos, que a gente tenta estudar um pouquinho, né, para poder ajudar os professores, ajudar os profissionais, ajudarem os pais, enfim, né, ajudar as nossas crianças a ter uma saúde mental, né, essa questão do desenvolvimento da criança e do adolescente. A gente sabe que um país que não investe, né, em saúde mental da criança e do adolescente não investe no futuro. Inclusive hoje eu coloquei um estudo que o Clay deu suporte para o jornal O Globo falando da importância do afeto, né? A importância do afeto no desenvolvimento das crianças. Mas bom, enfim, apresentada, então quando vocês ouvirem uma voz, né, falando e tal, eu tô lá atrás da câmera ajudando o Clay, mandando as perguntas. Então vocês podem colocar aí de onde vocês são, o que vocês fazem e compartilhem. Toda vez que vocês compartilham, vocês estão chamando mais gente para a nossa live. Vamos ver se a gente cada vez mais aumenta, né, o número de pessoas aqui. Então, vamos lá, coloquem aí pra gente de onde vocês são e o que vocês fazem. Isso, e sempre lembrando que a NeuroSaber sempre procura fazer eventos, sempre procura trazer conhecimento embasado em evidência científica e sempre com foco na multidisciplinaridade. Vocês gostaram do tema de hoje? A gente acha muito importante. E levando mais uma vez a importância desse projeto e dessa visão, eu queria saber de vocês, o que vocês acham do tema de hoje? Falar sobre o diagnóstico da deficiência intelectual. Vamos lá, quem acha importante, quem acha significativo falar sobre isso, dá um joinha aí, põe um coraçãozinho para a gente ter uma noção se realmente o tema é bom, se o tema é quente, né? Se é um tema realmente
que vale a pena ser colocado? A Cristiane Pedriali tem um filho com síndrome de Down e está no primeiro ano escolar. Isso. Então, no caso aí do seu filho, ele tem uma síndrome, que na boa parte das vezes, síndromes como a síndrome de Down, as crianças apresentam deficiência intelectual. Então, é muito importante o diagnóstico cedo para a intervenção precoce. E eu acredito que você já esteja fazendo isso, não? Muito bem. Quem mais, né, Luciana? Alguém mais fez alguma observação para a gente... A Sil Moraes falou, boa noite, adorei o tema. Que bom. Então a gente percebe que o tema é importante. É um tema importante para as escolas, para a sociedade, para os gestores públicos. É um tema importante para os profissionais médicos, não médicos. É um tema fundamental que deve ser colocado realmente na mesa. Por quê? Porque a deficiência intelectual leva a muitas complicações para a criança. Tanto na aprendizagem, tanto quanto no comportamento, tanto quanto no futuro. Como é que essa criança vai trabalhar? Como é que essa criança vai tocar o barco sozinha? Como é que ela vai conduzir a sua vida pessoal sozinha? Né? Essa é uma das perguntas mais importantes que os pais fazem. Mas a gente não vai poder ajudar essa criança se a gente não souber o que é. Não é verdade? Fazer o diagnóstico precoce, né? Isso. E como a exemplo do autismo, o diagnóstico precoce da deficiência intelectual ele é extremamente importante. Então, identificar isso e ficar vigiando no desenvolvimento das crianças, nesse quesito, é de uma atitude extremamente importante. Muito bem. Como é um tema que envolve um conhecimento amplo de várias áreas, eu gostaria de saber quem aí gostaria muito de dar algum depoimento, de colocar alguma experiência que está tendo com uma criança com deficiência intelectual. Eu vou ficar aguardando aqui enquanto a gente vai conversando, a gente vai falando, ok? Então vamos começar? Quantas pessoas já temos aí? 127, tem que chamar mais gente. Só isso, gente? Não. Uma live para ser boa tem que passar de 200 pessoas, não é verdade? Para que a gente possa realmente levar conhecimento e ter vocês como formadores de opinião, como pessoas que realmente vão levar esse conhecimento para outras e outras pessoas, não é? Vamos lá, se apresentem de onde vocês são e o que fazem. Vamos lá, Lu, vê se a pessoa já está se apresentando aí. Eles estão falando bastante, Rosângela, a Márcia Fontes, ela trabalha no ILES, ela é fono lá. Muito bom, o ILES, uma organização maravilhosa de Londrina que trabalha com pessoas, né, com crianças com necessidades especiais. Muito bem, Márcia, seja bem-vinda na nossa área, na nossa região. Vamos lá, vamos iniciar então para a gente começar a tocar nesse assunto. A deficiência intelectual muitas vezes é um diagnóstico que fica escondido. E é verdade. Eu vejo isso muito no consultório. Hoje mesmo eu acabei de avaliar uma criança que fiz diagnóstico de deficiência intelectual aos 11 anos. Imagina! Ninguém tinha percebido isso antes, nem a escola, nem o pediatra, nem o médico, nem um psicólogo, nem a fonoaudióloga. O que acontece que muitas vezes a gente não detecta cedo o diagnóstico de deficiência intelectual? Essa é uma pergunta interessante. 11 anos se passaram e esses pais ainda estão procurando o que a filha tem, né? Ou o que o filho tem. Então veja, é um diagnóstico que não pode passar batido. A deficiência intelectual leva a muitas dificuldades, a muitas restrições à família e aí vai. Então, o diagnóstico é fundamental. Lápis e papel. Vocês estão com lápis e papel aí? Eu sempre tenho insistido nisso. Por quê? Muitas vezes a gente ouve, mas depois não memoriza. Ou a gente ouve e não consegue guardar detalhes da aula. A live vai ficar gravada. E essa live, apesar de ficar gravada, vocês podem acessá-la depois, ou quem tiver interesse, acessá-las na nossa fanpage da Neurosaber. Lá tem todas as lives, ficam guardadas lá. E eu acho interessante anotar. Mesmo porque vocês já devem ter percebido, quem já vem acompanhando a live com a gente, que eu sempre utilizo palavras-chave para ficar bem guardado. Então, fale, Lu. Gente, deu um probleminha nos comentários, não tá rodando os comentários. Então, vocês podem estar fazendo comentários, a gente não tá vendo, tá? Mas tirando isso, a gente tá conseguindo fazer, okay. Tá tudo certo. E aí, depois a gente vê os comentários, eu vou tentar ver de uma outra forma e o Clay já vai começar a dar aula. Perfeito. Bom? Então, vamos lá. Bom, o que é a deficiência intelectual? A deficiência intelectual é um transtorno de desenvolvimento. Assim como o TDAH, o autismo, o transtorno do desenvolvimento da coordenação, os transtornos de aprendizagem, dislexia, disgrafia, desortografia.
enfim, os transtornos específicos de linguagem, a deficiência intelectual é um transtorno de desenvolvimento, que está bem descrito, suas características, no CID-10, tá? Que é uma referência, um livro que nos dá como referência o Código Internacional de Doenças, e também no DSM-5, que é o Manual de Transtornos Mentais da Infância e Adolescência, o número 5, que já tem a versão desde 2013. Está bem definido lá. Mas o que é a deficiência intelectual? Além de ser um transtorno de desenvolvimento, é uma condição que geralmente nasce com a criança. Geralmente ela se desenvolve desde o momento em que a criança nasce. Na maioria, na enorme maioria das vezes. Lógico que isso varia de causa para causa. 200 tá bom? pessoas! Opa, atingimos 200 pessoas, que bom! Então vocês que entraram agora estão chegando na hora certa. Venham para cá e chamem mais gente, que a aula vai ficar quente ainda. Nós só estamos esquentando os tambores, né? Então, a deficiência intelectual é um transtorno de desenvolvimento que leva a prejuízos intelectuais e adaptativos na criança. Intelectuais, a capacidade que a criança tem de fazer elaborações, de raciocinar em cima de um problema, de conseguir de forma eficaz e pensando em todos os detalhes, chegar até o fim de uma determinada tarefa ou de uma determinada interação social. E leva a problemas de adaptabilidade, ou seja, reduz a capacidade dessa criança de resolver problemas do ambiente, de forma autônoma e de forma adequada para a sua idade. Mas, falando dessa forma, fica mais difícil, não fica? Eu também acho. Então vamos aqui falar um pouco das 4 características básicas que a gente tem que observar numa criança que aumenta a chance dela ter deficiência intelectual. Então, a criança com deficiência intelectual tem 4 sinais clínicos muito claros, que isso a gente começa a ver na criança desde os primeiros anos de vida. Primeiro, são crianças extremamente dependentes. Né? São crianças que não conseguem resolver pequenos problemas, pequenas situações do dia a dia, sem que haja a mediação de um adulto, a mediação de uma criança, de um irmão, de um amigo. É uma criança que tem muita dificuldade de fazer resoluções, de pensar nas hipóteses. São crianças que têm uma dificuldade muito grande de entender o contexto, correlacionar com o que já sabe e resolver o problema sozinho. Vocês estão entendendo? Então, uma dependência excessiva. Isso fica claro. Mesmo a criança ganhando a idade, passa ano, a criança vai mantendo essa mesma dependência. Tem gente que fala que a culpa é da mãe que faz tudo, Cleide, aí. Não. Então, veja bem. Como diferenciar? Vamos diferenciar? Vamos lá. Primeiro, essa é uma pergunta interessante. Então, veja. Aqui vai aquela velha máxima. Quem que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Por que a mãe faz tudo pela criança? Porque ela não consegue fazer. E a mãe acaba compensando. Isso cria uma verdadeira dificuldade para fazer o diagnóstico. Porque a gente acaba caindo nessa mesma pergunta. Ela é assim dependente porque a mãe faz tudo por ela? Ou ela é dependente porque nasceu dependente e a mãe acaba tendo que fazer tudo por ela porque ela não consegue fazer sozinha? Então veja, a melhor forma de saber se a culpa é da mãe ou não é deixar a criança agindo sozinha, dar autonomia para ela. Isso a mãe pode ser orientada em qualquer momento, a partir da suspeita. Eu no consultório costumo fazer muito isso. Tem mães que vêm no meu consultório com essa dúvida. Eu falo, então vamos fazer o seguinte, a senhora deixa o seu filho fazer aquilo que para a idade dele, ele já deveria fazer. Que a senhora já faz, ele já viu, não viu? Ele não aprendeu? A senhora não fez várias vezes? Então, teoricamente, ele já deve fazer sozinho. A partir de agora, a senhora vai deixar ele fazer sozinho. Segunda dica para separar uma coisa da outra. Geralmente, uma criança dessa tem um irmão mais novo. E aí eu sempre pergunto para essa mãe, o irmão mais novo sabe fazer sozinho? Ah, ele sabe, doutor. Por que o mais velho não sabe? O mais velho deveria saber fazer, não é verdade? Não são criados pela mesma mãe? Não são criados pela mesma família, as duas crianças? Então por que essa diferença? O mais velho não dá conta e o mais novo consegue fazer. Não é verdade? Terceiro ponto. Geralmente crianças com deficiência intelectual, por serem muito dependentes e imaturas excessivamente, elas às vezes evitam de fazer tarefas e deixam os outros fazerem na frente para ela ir copiando. Isso não é preguiça.
Isto é uma forma que ela tem de se defender da dificuldade que ela tem de entender o que deve ser feito naquele momento. Então, isso a gente chama de evitação. Essas crianças acabam evitando de fazer e fica num estado passivo de comportamento, fazendo com que as outras crianças que estão ao seu lado façam. Tudo bem? Então, dependente excessivamente. Segunda característica, elas têm muita dificuldade de abstrair, de abstração. O que é abstração? É você conseguir, ao aprender algo, passar a imaginar como se resolve aquilo e criar condições de criatividade e inventar coisas novas a partir do modelo inicial. Isto chama-se abstração. A criança com deficiência intelectual, ela não abstrai. Ela costuma repetir simplesmente aquilo que ela aprendeu, reproduzir simplesmente aquilo que ela viu. Ela não coloca elementos dela, elementos próprios, criativos, para poder enriquecer e direcionar aquela tarefa de acordo com o seu contexto e sua realidade. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Coloca um joinha aí quem está entendendo. O termo abstração é um termo muito interessante porque é uma das características principais da criança com deficiência intelectual. Entenderam o que é abstração? Faz um joinha quem entendeu? Muito bem. Terceira característica, um atraso global no desenvolvimento. Então essa criança, geralmente, ela atrasa a parte motora, tem um atraso na linguagem, ela, durante o seu desenvolvimento, percebe-se que ela tem um atraso nas relações sociais, porque como ela tem um nível mental abaixo da sua idade, às vezes ela não consegue fazer amigos direito, ela quer fazer, mas ela não consegue se comunicar direito, brincar da mesma forma, criar formas de brincadeira adequadas para a sua idade, para aquele grupo, então ela acaba ficando meio isolada. Isso dá para... A mãe percebe isso, ela fala, meu filho não consegue socializar direito, doutor. Começa a brincar, de repente ele fica de lado, ele não consegue entender a brincadeira, as crianças abandonam ele. E também um atraso na capacidade adaptativa. O que significa isso? A criança não consegue aprender adequadamente tarefas e instrumentos e recursos do ambiente. Então ela demora mais para ter autonomia para usar o banheiro, demora mais para ter autonomia para comer sozinha, para usar colher, para usar o lápis, demora mais para aprender a ler, para aprender a escrever. Tudo vai ficando atrasado no processo de aquisição do seu desenvolvimento. E quarta característica é a dificuldade de generalização. O que é generalizar? Generalizar é você aprende uma determinada coisa e consegue, depois de aprender aquilo, usar aquilo para vários contextos e várias situações. Por exemplo, se eu tenho um lápis na mão, para que serve o lápis? Para escrever, não é? Pintar. Mas eu posso usar o lápis para prender o cabelo. Eu posso usar o lápis para colocar na porta e impedir com que a porta bata. Eu posso usar o lápis para pintar. Eu posso usar o lápis como faca. Para bater. Para bater. Então eu uso um instrumento e generalizo esse instrumento para várias atividades. A criança com deficiência intelectual, ela não generaliza. Ela tem muita dificuldade em generalizar. Entender as quatro características? Dependência excessiva, dificuldades de abstração, atraso global de desenvolvimento e dificuldade de generalização. Ficou claro para vocês? Vamos fazer um joia se vocês entenderam as quatro características? Entenderam? E essas características a gente observa desde os primeiros aninhos. A gente vai observando que a criança não dá conta. E é fundamental, gente, ter um olhar clínico para observar. Primeiro, o que é um desenvolvimento normal, um desenvolvimento atrasado? E segundo, comparar essa criança sempre com os seus pares de mesma idade ou irmãos. É muito comum numa família de mais de dois irmãos, eu faço muito essas perguntas. Né? Mãe, olha, ele é mais velho e o caçula dá mais conta das coisas? Doutor, o caçula cuida dele, o caçula tira ele dos perigos, o caçula é mais esperto, o caçula tem mais criatividade, a gente não vê muito no mais velho. Então, essas pequenas coisas a mãe observa, o pai observa. Isso às vezes a gente nem precisa falar. A mãe chega muitas vezes no consultório com essa queixa, a dificuldade que ele tem de aprender coisas do dia a dia e que para a idade dele ele já deveria estar dominando. E como fica a alfabetização dessa criança, Cleiton? Sem dúvida alguma, elas vão demorar mais para se alfabetizar.
existem casos de deficiência leve, e aí a gente depois pode até falar sobre isso, né, Lu? Os graus de deficiência intelectual, leve, moderado, severo e profundo. A criança com deficiência intelectual leve, muitas vezes ela consegue se alfabetizar no mesmo tempo, mas essa criança precisa ser conduzida com uma alfabetização diferenciada. Precisa ser uma alfabetização mais baseada no concreto, o uso de metodologia mais voltada para o som das letras, usar muita repetição, porque ela depende muito disso. Então, o DI leve, mesmo tendo um tempo bom, em alguns casos, para alfabetizar, ele precisa de recursos de alfabetização diferenciada. Tá? Pode ir. Segundo ponto. Muitas dessas crianças têm atraso de fala, atraso motor, atraso de linguagem de leitura. Isso é atraso global? Porque isso é um atraso global. O que é global de desenvolvimento? Global é atraso motor, vamos lá? Ó, cinco características do desenvolvimento. Isso aqui tudo é atraso, isso aqui tudo é desenvolvimento global. Desenvolvimento motor, desenvolvimento da linguagem, desenvolvimento sociopessoal, afetivo, desenvolvimento adaptativo e desenvolvimento emocional. Ó, certo? A criança com deficiência intelectual tem atraso global. Ela tem um atraso em todos os itens, tá? E algumas crianças com deficiência intelectual têm um atraso mais significativo na linguagem. Essas vão demorar mais para se alfabetizar. Por isso a importância da intervenção precoce para estarem preparadas para a alfabetização. Tudo bem? Vamos lá? Sabendo então das 4 características básicas, vamos então para como fazer o diagnóstico. Se eu suspeito que uma criança tem deficiência intelectual, o que eu devo fazer? Primeiro ponto, se ela tem menos de 5 anos, eu não vou conseguir usar escalas de avaliação que nós temos disponíveis hoje no Brasil. Então eu tenho que me basear na história da criança. Então, criança com histórico de hipotonia, o que é hipotonia? Aquela criança molona. É aquele bebê que sempre foi molinho. A mãe chega no consultório e fala, doutor, ó, ela demorou para sentar, ela era muito molinha, eu pegava ela no colo, o pescoço caía para frente. Era aquele bebê que eu deitava, não era aquele bebê que ficava assim, nessa posição, mexendo forte. Ele era um bebê que ficava se espraiando na cama, muito passivo, ele pouco explorava o ambiente, era um bebê que demorava muito para aprender coisas que eu ensinava. Às vezes eu queria que ele sorria naquele momento, que ele fizesse um gesto de retorno para mim, ele demorava, ele não fazia, outra vez ele ficava sem fazer. Então, a hipotonia e os atrasos no desenvolvimento. Então, essa observação aqui, mais dependência, né? Aquela criança até os 5 anos que é muito dependente, não aprende nada direito do ambiente, tem que levar a suspeita. Acima dos 5 ou 6 anos, eu já posso utilizar a avaliação neuropsicológica. O uso, por exemplo, de escalas ou de escalas de avaliação específicas para ver nível intelectual. Então, a partir dos 6 anos e meio, 7 anos, nós já temos o VISC-4 que faz essa avaliação muito bem. Você pode também estar encaminhando para a neuropsicóloga fazer avaliação com Raven e com Columbia, que são testes que definem, que ajudam a definir o nível mental, o nível de comportamento para a idade e o nível intelectual. A avaliação neuropsicológica associada aos critérios do DSM-5, que traz os critérios de características de atraso no desenvolvimento intelectual e adaptativo. Então a gente junta as duas informações e fecha o diagnóstico. Qual a diferença de autismo e deficiência intelectual? Muito boa pergunta. Mesmo porque as duas costumam se associar com muita frequência. Crianças com autismo costumam ter deficiência intelectual em 60% a 70% dos casos de autismo. Veja, é um índice alto. E quando a gente pega a criança com deficiência intelectual, a associação com o autismo chega a 30% a 40%. Como separar uma coisa da outra? Enquanto a deficiência intelectual é um problema que leva na capacidade da criança de resolver problemas, ela é extremamente dependente porque ela não consegue imaginar, generalizar, abstrair. O autista não. O autista, a criança com autismo, ela tem dificuldades específicas na comunicação social e no processo de interação social, além dos comportamentos repetitivos e restritos. Então, enquanto a deficiência intelectual afeta o nível global de desenvolvimento intelectual e de desenvolvimento geral da criança, o autismo pega linguagem
pega a comunicação e os comportamentos repetitivos. A criança pode ter autismo, pode ter DI e pode ter os dois. Pode ter os dois, pode ter os dois, tá? E muitas vezes, um dos dois acabam sendo esquecidos. E quando um vem, eu tenho que investigar o outro. Quando o outro vem, eu tenho que investigar o outro. Eu nunca posso deixar passar batido isso na minha avaliação, tá? E quem faz a avaliação? Então vamos quem lá. faz o diagnóstico? Então, o diagnóstico quem fecha é o neuropediatra ou psiquiatra infantil. São os especialistas. Mas quem ajuda o médico a fechar? O psicólogo especializado em neuropsicologia na aplicação de testes cognitivos. Além disso, a fonoaudióloga e também o psicopedagogo. O terapeuta ocupacional. A Luciana está lembrando todo mundo, mas na tua cidade, quem está lá? Vamos ver? Na maioria das vezes. É porque, Luciana? na verdade, a gente fala sempre que sempre a avaliação desses transtornos, o médico, ele pode ir lá fechar o diagnóstico, mas é imprescindível a comunicação entre todos os profissionais. É por isso que nasceu, por exemplo, a Neurosaber, porque às vezes fala, é só o médico. Não, o médico, ele é uma peça dentro de um grupo, de uma equipe, e que a escola tem que saber também fazer um bom relatório para encaminhar, uma boa observação, e a família também. Então, na verdade, é tudo, né? Fundamental. O diagnóstico depende do relato também desses profissionais que muitas vezes já vêm acompanhando a criança há muito tempo e não sabem o que a criança tem. Então, às vezes, a criança já vem com o psicólogo há muito tempo, já vem com a fono há muito tempo, e não se sabe por quê, o que está acontecendo, que a evolução das intervenções não estão sendo a contento, essa criança não evolui muito e não se sabe o motivo pelo qual. E muitas vezes encaminha para mim. E aí o que eu faço? Eu dependo do relatório da psicóloga, eu dependo do relatório da fono, eu dependo do relato da escola me dizendo como é que é efetivamente a aprendizagem. Tá bom? Sim. Então, a reunião de todos esses dados vão ajudar o médico especialista a fechar o diagnóstico, mesmo porque, por lei, tem que ser o médico, tem que assinar. Ainda tem essa questão. Ainda tem. Eu também acho, né? Sim. Agora, tem um outro ponto importante. O médico precisa saber como fazer o diagnóstico de deficiência intelectual para que ele use a sua caneta, que por lei é ele que dá o diagnóstico, para que realmente ele chegue no diagnóstico. Porque muitas vezes o psicólogo já sabe que a criança tem deficiência intelectual, Sim. já percebe, a fono percebe, mas o médico ainda não chegou lá. Então é muito importante que haja uma comunicação, uma conversa todos, né, gente? entre todos, para que cada um dê a sua contribuição para fechar o diagnóstico. Eu sou psicopedagoga, então eu faço parte daquele grupo, né, que fica lá pedindo para os médicos, para a gente discutir casos, enfim, Exatamente. Todas essas coisas, né? Então, por isso que eu sempre lembro da questão da multidisciplinariedade, que é um princípio nesses casos. Exatamente, né? fundamental. E como os critérios diagnósticos, eles definem que a avaliação neuropsicológica é importante, por isso que aqui eu estou colocando, dando ênfase para a avaliação. Por quê? Porque ela define o QI, que é o chamado quociente de inteligência, que é a constatação, o resultado a avaliação vai mostrar a idade mental da criança comparada à idade... Opa! Chegamos em 300 pessoas, muito bem, gente, muito bem, que bom. Fico muito feliz, o conhecimento está ampliando ainda mais. A avaliação neuropsicológica é que vai dar o QI, e o QI vai definir o nível da deficiência intelectual e vai ajudar essa equipe multidisciplinar a definir a conduta para essa criança. Na escola, em casa, nas atividades da comunidade, no funcionamento dessa criança na relação social e a partir do nível de QI que nós vamos ver o potencial dessa criança e ver quais as intervenções mais importantes devem ser levadas a cabo para reduzir ao máximo as dificuldades de desenvolvimento dela nos mais diversos meios da comunidade e da sociedade. Ok? Gostaram? Entenderam como se faz diagnóstico? Por isso que é muito importante aí na tua cidade ter profissionais que saibam fazer esse processo. Observar de forma criteriosa a parte clínica, como essa criança se comporta no ambiente, ver questões do desenvolvimento dela, tanto motor, tanto a hipotonia quanto os atrasos, ter conhecimento dos critérios do DSM-5 que são, na minha opinião, mais atuais e mais completos para poder avaliar e ver essa criança e ter à disposição uma avaliação multidisciplinar com ênfase nos testes neuropsicológicos para que a gente feche o diagnóstico. Deficiência intelectual não dá na tomografia, não dá no eletro, não dá na ressonância, não dá no PAC, não dá em nenhum exame.
A avaliação é clínica, observacional e o uso dos critérios da avaliação neuropsicológica. Daí, pessoal, gostaram da live de hoje? A gente ficou super feliz, deu mais de 300 pessoas, ficamos muito felizes. Parabéns a todos. Para todos nós que estamos aí difundindo. Então, se vocês acharam importante esse vídeo, compartilhem. As escolas, falando, pessoal, tem um pessoal lá fazendo a live e tal, compartilhe. A gente tem muitos vídeos no YouTube, tem muitas aulas que secretarias de educação usam no nosso canal do YouTube NeuroSaber. Podem usar os nossos vídeos para estar capacitando aí, para estar ajudando. A gente sabe que não é, a gente tenta fazer, né? É sempre o melhor, enfim. Sim. O que vocês puderem estar compartilhando para estar auxiliando aí as equipes de vocês, os professores, os profissionais, fonoaudiólogos, enfim. Aí a gente vai estar muito feliz porque o nosso conhecimento vai estar se expandindo e a nossa missão, que é essa nossa missão, vai estar sendo concretizada, né? Exatamente. E espero que vocês tenham gostado bastante dessa live. Pois é, gente. Então... domingo nós temos live sobre autismo. Como o que a gente sempre, vai falar sobre Como autismo? sempre nós vamos falar de autismo. Medicação? Olha, a gente pode falar de medicação. Gente, medicação e autismo, o que vocês acham? Então, domingo é o dia da nossa live sobre autismo, às 9 da noite, não percam, a gente vai pôr uns bannerzinhos no Face, vamos fazer algumas coisas aí para lembrar vocês. Curtam nossa fanpage, porque daí vocês são notificados que a gente está fazendo a live ao vivo aí. E nós vamos falar sobre as medicações no TEA. Isso aí vai bombar, hein? Vai bombar. Eu acho importante porque dúvida é o que não falta nesse assunto. Ok? Tá, gente, um abraço, Deus abençoe, boa noite para vocês. Um abraço e tudo de bom. E até a nossa live de domingo com medicação e autismo. Tá bom? Tchau, tchau.